E agora vamos falar sobre um dos jogos que vai mexer com a sua cabeça. E eu tô aqui, ó, com eles, Vitor Guimo e Diogo Arques. Tudo bem com vocês, senhores da Escafandra Editora? Ó, Cthulhu Fitani pra vocês. Certo. Ah, aí, ó. Agora chegou o momento, hein? Chegou o momento da gente usar o poder dos mitos pra conquistar esse mundo. E é nessa proposta nova que esses caras aqui vão contar pra gente o que significa Elder Mythos, esse novo RPG que está chegando pela Escafandra Editora agora em junho, certo? Exato. Exato. Perfeito. Conta pra mim. Podem contar pra mim. Pra gente começar. Na verdade, pra mim não. Conta pra eles ali, ó. O que significa Elder Mythos? Sobre o que é esse RPG? Vou começar Vamos ver se, aqui, e eu vou ver se vocês vão usar a frase que eu mais gosto. Vou começar aqui, Vitor. Então, primeiramente, obrigado aí por nos receber, meu amigo Marco. Valeu aí, público. Sei que vocês são maneiraços. Ó, coraçãozinho coreano pra vocês. Então, Elder Mythos, ele é um jogo que ele não sai da caixa. Ele pega a caixa, ele estoura a caixa, ele espalha a caixa por todos os lados, assim. Porque Como assim? Sai da caixa, vem com uma caixa. Vem com uma caixa. É verdade. O nível máximo vem com uma caixa pra você. É verdade. Piadoca! Tira ele do ar, por favor. Mas, por quê? Ele é um RPG que ele subverte a lógica que a gente está acostumado do RPG. Normalmente, o mestre, né, ele representa ali o desafio, o mundo e os desafios que normalmente são forças do mal que você tem que enfrentar, ou coisas do gênero, e os jogadores, eles são a resistência, né? Eles são as pessoas que vão, ou seres, né, que vão lá enfrentar os desafios. No Elder Mythos, você é o desafio. Você é o mal. Você é a criatura nefasta da escuridão que tenta corromper a alma dos mortais e devorar a terra sem deixar nenhum farelo para nada, né? E o mestre, que a gente escolheu o termo aqui, o mestre do oculto, né? Ele representa a resistência. Então ele vai representar ali as entidades, por exemplo, as organizações governamentais que vão tentar combater o mito. Militares, cientistas, detetives. Tudo aquilo que a gente encontra nos outros livros, agora é contra nesse. Exato. O que você é nos outros livros, aqui você tem que combater. Exatamente. E o Elder Mythos, além disso, beleza, isso é o primeiro, vamos chamar de pontos de subversão. Esse é o primeiro ponto de subversão. Segundo ponto de subversão, ele não é um RPG clássico, como a gente está acostumado a, tipo assim, vou lá, vou me armar e vou me equipar e vou sair em uma jornada rumo a salvar o mundo, ou tentar, pelo menos, e derreter o anel, quebrar o anel. Exato. Queimar o anel na montanha. Opa, caminho. Lá ele. Queimar o anel na montanha é outro filme. Na verdade, aqui você representa, você é uma entidade cósmica que está combatendo com as outras entidades cósmicas. Então, os outros jogadores não são seus companheiros numa jornada. Eles são seus inimigos. São seus rivais. Então, é um RPG... Até podem ser, em certo momento, criar uma aliança. Mas, como toda aliança entre entidades cósmicas nefastas da escuridão, ela é tênue, né? Movida a interesses. Claro, né? Exatamente. Então, ele é um PVP, basicamente, e o mestre ali, o mestre do culto, ele representa uma força moderadora, né? Para equilibrar a situação. Então, por exemplo, deve acontecer... Porque, assim, o Elder Mythos, ele tem esses elementos de jogo de tabuleiro, que é essa coisa de ser PVP, que a gente vai abordar mais um pouco pra frente. E como todo jogo de tabuleiro que a gente já jogou, acontece daquele jogador meio apelão, que já conhece as dinâmicas e tal, e tá disparado ao ponto de todo mundo já ficar meio, já ganhou, não vai ter graça. Então o mestre do culto, ele tá ali com o papel tipo assim, de dificultar pro que tá ganhando muito disparado, para tentar facilitar um pouco pro que tá perdendo. Então ele faz esse papel de mediar, né? Então, e até tem um movimento, né, que pelo que eu entendi, a gente tem um momento de cooperativo, né, também, que eles podem se ajudar um ou outro também, né, em determinada situação, ou às vezes o cara vai falar assim, não, eu vou prejudicar essa situação pro ancião aí, né, pra entidade do Diogo e vou facilitar pra do Vitor.
né? Exato. Eu como outro ancião, na verdade, nem só o mestre, Exato, né? exato. Até porque você quer ganhar o jogo. É mais fácil você se juntar com o que tá perdendo para atrapalhar o que tá ganhando do que correr sozinho, né? Então isso gera umas situações muito, muito interessantes de intriga, né? Até algumas entidades, no mito de Cthulhu, algumas entidades elas são parentes, ou tipo, um é irmão, ou pai, ou filho, e Espírito Santo, sei lá. Casado, né? Relacionamento. E tal. Tanto que tem uma entidade que é massa, que é o pai d'água e a mãe Hidra. Como eles são entidades menores, 2 jogadores controlam essa entidade. Então são 2 jogadores. Aí esse é o único momento PVP, cooperativo, que são esses 2 jogadores jogando com a mesma entidade, né? Então tem umas dinâmicas interessantes, assim. Então a gente tem esse segundo ponto ali de quebrar caixa aqui. E o terceiro ponto, que para mim que é o mais interessante, é esse flerte muito forte com o jogo de tabuleiro. Por quê? Ele é dividido em cenários. Esses cenários, eles se dividem em obra, desde a obra Lovecraftiana até coisas mais afora. Eu vou deixar pro Vitor falar essa parte das intersecções com a cultura pop ali que tem no livro. E também um jogo de administração de recursos, né? Porque o poder da entidade, imagina, você é um deus. Você não vai lá resolver a treta com a sua mão, né? Nem tem como, né? Exato, nem tem como, porque a sua presença já representa o fim do mundo. E daí, você consegue... como é que funciona? Você representa ali joga os dados, né? Isso que é a sua reserva de dados, e o seu poder é resumido aquilo. Então, se você tem no máximo ali, juntando seus atributos, os recursos e tal, você tem uma reserva de 9 dados, que é a sua manifestação física ali no tabuleiro. Se você gasta tudo, por exemplo, pegando locais de interesse, que é o objetivo do jogo, imagina que se for fazer um resumo, o Elder Mills, ele é um Or com Cthulhu, né? Ele é um Or mais Cthulhu. Eu vi isso, até postagem de vocês mostrando lá, eu gostei. Exato. Se você gastar todos os seus dados, por exemplo, reservando pontos de interesse que você quer pegar, você não tem dado para se defender de um ataque de uma entidade. Então você tem que saber estrategicamente que recursos você aloca no tabuleiro ou não e tal. Então, de forma bem estratégica. De forma bem estratégica. Sim. Ô Vitor, e eu gostei de uma coisa que aqui o Diogo tava falando, né? Então depois a gente vai falar sobre mecânica especificamente, que eu vou querer entender um pouquinho mais. Mas ele falou dessa mistura do Lovecraft com cultura pop. Como assim? O que misturou ali dentro desse jogo? É que o jogo ele traz, né, dentro dos cenários, algumas citações que a gente consegue encontrar no mundo da cultura pop mesmo. Por exemplo, o nome da rosa, sabe? Porque os cenários são construídos a partir de momentos eventos, históricos, né? do mundo de eventos, né? Exatamente. Paris e não sei quanto. Passado, eu adorei, fiquei curioso com Tóquio 2024. Exato. Isso, e você encontra justamente não só lugares diferentes do mundo, mas também momentos diferentes do mundo. E essas citações vêm também, por exemplo, em referências claras ao Enigma do Outro Mundo, por exemplo. Entendeu? São coisas desse tipo assim que a gente encontra no livro. E a gente fala assim, nossa, isso aqui eu não estava esperando. Realmente eu não estava esperando. E ele te possibilita isso. E na verdade... Então, Deixa até pegar um gancho aí do Vitor, que o Vitor, e qual foi assim, ó, pra você, vamos pegar, né, o Diogo tá comentando aqui, né, das entidades, né, de como a gente funciona, o conceito do livro inteiro, mas eu geralmente gosto de trazer um pouquinho do lado pessoal de vocês, porque isso é interessante demais. Qual é o lado que te pegou, assim, nesse livro, no Elder Mythos? O que te chamou muita atenção? Porque eu sei que o jogo é muito doido de Lovecraft, entendeu? E você, o que foi de você? O que te pegou nesse jogo? É porque você sabe, você já conhece a gente desde o início, você sabe que a proposta da editora é trazer justamente jogos diferentes que te tiram dessa caixinha e te colocam numa posição diferente como jogador. Seja na própria características do jogo ou na forma que você tem que jogar. Você sabe que vão ter os nossos lançamentos aí, como One More Quest. Sim. E outros. Que não pode falar ainda.
Mas esse te coloca justamente na posição de ser o vilão, de ser o destruidor de mundos, de confabular, traz esses elementos de board game pra dentro do RPG. São elementos que me venderam na hora a ideia da gente trazer o Elder Mythos pra cá, né? Sim. E o Diogo tem uma lábia muito boa pra me convencer. Não, eu vou falar pra vocês que uma das coisas que eu mais gostei nesse jogo, de verdade, é trazer a outra perspectiva, né? Ser vilão a gente já pode ser em algumas campanhas, mas ter isso como objetivo final, de destruir tudo, causar o caos, e, por exemplo, entrar na mente das pessoas e corrompê-las, é muito legal, porque isso tira de dentro da gente uma coisa que às vezes a gente tem esse lado. É muito mentiroso falar que a gente não tem um lado maligno. É muito mentiroso falar que o cara buzina pra você na rua e você não quer ter um porrete e bater no carro dele. Paz e amor, entendeu? Como minha mãe já fez assim pro cara, paz e amor. Na verdade, ela queria tirar esse dedo aqui, né? Ela queria tirar esse dedo aqui, mas tá beleza. Mas tá tudo certo. Então, assim, todo mundo tem um lado. E é bom pra gente poder expressar e conhecer nossas verdades ali também, né? Conhecer o que a gente pode ser, o que a gente pode fazer e o que a gente pode explorar. Porque cada um, por exemplo, um vai atacar de forma psíquica, outro vai atacar de forma física mesmo. Então a gente tem várias possibilidades aí, né? Então, Vitor, dentro desse... Isso que você falou é muito bom, porque justamente o jogo te traz a possibilidade de jogar com 12 entidades diferentes, que embora os objetivos delas sejam destruição e conquista, elas têm formas diferentes de atuação, né? Tem objetivos diferentes, e como você vai executar isso diz muito, e cada partida que você jogar é uma partida diferente, né? Sim. É justamente o que o RPG faz, ou até mesmo o board game traz, de cada partida é uma partida diferente. Inclusive, se você for jogar com a mesma entidade, é outra partida. Exatamente. Você tem uma pluralidade de entidades, uma pluralidade de cenários, e ainda o jogo, né? Eu acho que, Diogo, o jogo ainda permite que você crie a sua entidade e crie o seu cenário. Exato. Você tem mecânicas lá. É um jogo muito colaborativo. Uhum. Um outro exemplo que eu gosto muito de citar, para quem já é mais rato de jogo estranho, tipo eu, que é o jogo chamado Fiasco. Não sei se você conhece, já ouviu falar. É um jogo que saiu aqui no Brasil, não sei quem trouxe, mas é um jogo narrativo. Ele lembra muito um filme dos irmãos Coen, assim, sabe? Teve um assalto, uma situação criminosa, deu ruim. E você narrativamente, é um jogo narrativo, você narrativamente vai construindo a cena, cada um criando um elemento de cena para que no final aquela história se feche. Então é um jogo que você tem que estar. Não é um jogo de RPG. Assim, existe. Assim, RPG, o que significa? Role Playing Game, né? Que é jogo de interpretação de personagem. A gente está habituado, Role Play Game, ter outros elementos além disso, né? Sei lá, por exemplo, passar de nível, combate. Mas Role Play Game é interpretar um personagem. Então qualquer jogo que te permita interpretar um personagem é um Role Play Game. Né? Então, acho que a gente tá, assim, não tô querendo pagar aqui de, olha como a gente é disruptivo, mas assim, é o conceito literal da coisa. Então, esse Fiasco, ele é um jogo que ele apresenta essa possibilidade de você, só interpretando, criar toda uma cena. Então, e o Elder Mythos, ele bebe muito desses jogos story games, né, desses story games. Que você constrói junto ali, tanto o mestre quanto os jogadores. Então, o sistema tanto de criação de outras entidades, quanto criação de cenário, cada um participa. Então, tipo assim, é por turno. Então, por exemplo, você vai ter um elemento, um fala uma coisa, um fala outra, outro fala outra, outro fala outra, e no final vira uma coisa mais equilibrada, né? Exato. E que todo mundo criou, e todo mundo curte, e todo mundo joga. Inclusive, eu vou falar pra vocês, tá? Isso é uma das coisas que mais me atraiu nesse jogo, tá? Por quê? Eu não tenho muito tempo hoje de preparar. Com filho, trabalho, não sei o quê, cara, você não consegue parar pra ficar preparando, montando sessão. Isso tá sendo um grande limitador da minha vida pra eu poder ficar mestrando. E eu adoro mestrar, eu prefiro mestrar do que jogar. Na verdade, eu não sei vocês preferem mestrar ou jogar? Acho que mais mestrar. Você acostuma, né, cara? É muito poder pra abrir mão. É muito poder pra abrir mão, cara. E o Vitor? Eu passei. Eu prefiro mestrar também, cara, que é muito doido, né? A gente gosta de sofrer, né? Então, assim, poxa, olha só, né? A gente não tem tempo pra ficar o tempo todo preparando sessão. E preparar uma sessão, às vezes, demanda algumas horas pra fazer uma coisa legalzona, né?
E o Elder Mythos abre esse espaço pra gente poder construir a sessão ali. Abrimos o livro, sentamos nós 3 aqui, beleza, o Vitor vai ser o Eldritch Master, qual que é a tradução? Mestre do Oculto, né? Mestre do Oculto, Mestre do Oculto. E aí você, beleza, vamos montar aqui qual vai ser o cenário, qual vai ser a forma de jogar, e acabou. Então, e começa a jogar. Eu acho que em 5, 10 minutos a gente já pode sentar, abrir o livro e jogar. Exato. É isso, mas é muito assim. Então, as regras são muito simples, muito simples mesmo. Uhum. Né? Ele só tem, como ele, mais uma vez, como ele bebe um pouco dessa coisa do jogo tabuleiro, ele talvez exija um nível de abstração que o cara que não está acostumado a jogar jogo tabuleiro, não é que demore, mas assim, possa estrear de cara, mas terminando de ler o livro, você já sacou. Né? Então, são regras muito simples. Você tem um atributo, rola o dado, se sair 6 é um sucesso, e é isso, né? Acabou. Não tem mais nada além disso. Eu uso a engine, né, do Year Zero. Isso, uma versão modificada. Adaptada. É assim, Vamos lá, eu tenho que tomar uma decisão, vai. Isso, aí você vai ter uma ação. Você tem algumas listas de ações em relação... Primeiro a gente tem que entender qual é o objetivo. O mapa tem pontos de interesse, que vai variar de 6 a 10 ali. E o objetivo é quem dominar mais pontos. E cada vez que você domina um ponto de interesse, você ganha um ponto de domínio. No final, quem tiver mais pontos de domínio ganha o jogo. Ponto. E aí você faz uma narração ali de como cada entidade tem um tema, né? Cthulhu é sobre sonhos e o mar. Nyarlathotep é sobre crias nefastas da escuridão. E aí você descreve como essa entidade alterou o mundo, né? Então, por exemplo, sei lá, o Cthulhu você vai dizer que botou a humanidade para dormir e se alimenta dos sonhos dele como se transformando o humano tipo uma bateria, tipo Matrix, né? Daquela coisa ali e tal. Você pode dizer... Então, você pode... O final do jogo é você que manda. Até isso eles tiram da mão do mestre. Até essa decisão de o que vai acontecer, eles tiraram da mão do mestre. Isso é muito massa. Dá muito poder pro jogador. Não, eu gosto porque falando. Todo mundo tem liberdade narrativa, né? Tendo liberdade narrativa, o jogo fica muito mais interessante. Exato. É desafiador, é surpreendente e desafiador para todo mundo. Né? E aí você tem uma lista de ações, né? Mas a principal é conquistar o objetivo, só que você pode, por exemplo, você rola o dado, você quer conquistar um ponto de interesse. Cada dado que sai 6 é um sucesso. E aí você pode alocar esses dados ali. E aí depois que você aloca uma quantidade X de dados, você faz um outro teste lá que é para conquistar o local. Só que nessa, você tá vendo lá que o seu inimigo tá conquistando o território, você vai botar mais dados também, você vai virar uma disputa. Né? E aí você usa os recursos. O que são os recursos? São cultos que você controla, são acólitos que são representantes do seu poder, ou às vezes até um avatar da criatura no mundo, né? E pra ela te ajudar, porque, o cara tá ganhando, eu quero que meu culto vai lá e comece a esfaquear o culto alheio, né? Eu vou... Quero que meu culto esfaqueie o culto alheio. É isso, né? É nesse nível, sacou? E aí você vai nessa coisa, e todos esses movimentos, eles engatilham um zoom. O que é um zoom? É você descrever, porque senão vira um jogo, tipo assim, sem desdém, senão vira só um jogo... senão vira só um jogo tabuleiro. Rodou, beleza, consegui. Então não é. Você tem que descrever o como aconteceu, pra dar profundidade. E que eu acho que aí é um ponto muito legal, né? Na minha interpretação, né, do jogo, eu entendo que ali também acontece um jogo de interpretação dentro dessa cena. Aí que fica rico o negócio, porque eu começo a disputar, por exemplo, com o Vitor aqui a biblioteca da cidade, ou a gente consegue disputar o cais da cidade, e aí os dados vão contando essa história e a gente vai interpretando essa história e esses dados, né? Exato. E aí... isso que é o zoom, é dar o zoom na cena onde você vai interpretar. O foco tá em você, né? E aí é o momento de você interpretar a entidade ou os recursos, né, que está disponibilizando para atuar naquele momento, naquela cena. Falta dizer também, Diogo, o que acontece se você tiver mais de um sucesso, né? E também o que acontece se tiver falha. Exato. Quando você... Então, imagina, você é uma entidade de medidas cósmicas mesmo. Você é um ser cósmico. Tá. Então, toda ação que você faz, ela pode... Uma simples ação sua de abrir uma porta...
hipotética, pode gerar o caos e a destruição de planetas. Então, quando você tem um sucesso quando você consegue um 6. Se você conseguir mais de um 6, mais de um sucesso, você tem um sucesso catastrófico. Meu O que Deus. significa um sucesso catastrófico? Bicho, mesmo tendo sucesso, deu merda. Você usou tanta força para conseguir aquele objetivo que um efeito colateral acontece. Então o jogo ele é movido pelo caos. Por exemplo, você vai criar um culto, esse culto, na verdade, ele explora a cidade inteira, vira esse culto e começa a dominar tudo que tá acontecendo em volta. Isso, então você Então, assim, pode... você não tem mais controle sobre aquele culto, você tem o controle daquele grupo, mas não de todo mundo que comprou aquela ideia. Ou então você Isso. jogou uma criatura e do nada não foi uma. Foram vários ovos e saíram Foram várias, 300 exato. criaturas. Então você tem ali no livro, você tem uns efeitos desse sucesso catastrófico que vão desde caos e, sei lá, tipo, todo mundo ganha um ponto, porque você tem poderes únicos, cada entidade tem um poder único que são ativadas pelos pontos de poder? Não, tem um outro ponto que agora não me fugiu a cabeça. E aí você, por exemplo, você pode ter um sucesso catastrófico e dar um ponto de poder pra todo mundo. Tipo assim, dando um surto de mana e todo mundo ficando... Cara, por causa de um sucesso, todo mundo tá mais forte agora e você pode perder por causa desse sucesso extra. Então é um jogo que ele brinca muito com esse caos. E só voltando um passo atrás sobre o Zoom, que a gente tava falando, o Zoom não é só uma questão de narrar pra encher linguiça. Sim. Ele também tem um valor de você dar bônus ou reveses nas jogadas. Então, por exemplo, se o mestre do oculto viu que a narração do cara ali foi muito boa, beleza, a rolagem dele vai ter um bônus de mais um dado, de mais 2 dados. Ou se a narração foi muito, muito merda, assim, tipo, o cara não teve nenhuma vontade, você recebe um revés, que você perde um dado na rolagem. Então, a narração ela tem esse elemento também mecânico, não é só encheção de linguiça. É igual quando a gente vai jogar outros jogos, a gente dá ponto de inspiração pra quem tá dedicado, tá ali trabalhando. Exato, né, exato. A gente traz esses elementos a mais, assim, né? Exato. Muito bom, muito bom. E Vitor, me conta. A produção tá rolando já. A gente já tá com ele diagramado. A gente já tá com ele pré-pronto, certo? Mas você tá lendo todo esse montante de informação. O que mais te atrai dentro desse jogo? E eu quero saber também o que você traz pra dentro desse financiamento coletivo, porque eu sei que você, como você falou, é um jogo fora da caixa, não, ele tá dentro da caixa. A gente que tira ele da caixa, né? Exato. Eu tenho uma coisa que eu tô com muita vontade de perguntar, mas daí eu vou segurar. Tá, a gente, neste momento, né, só respondendo a primeira pergunta, eu curto muito todas as referências que eu encontro, até mesmo nas conversas com o Diogo, falo assim, pô, tem referência a isso, tem referência àquilo que a gente consegue identificar. Agora há pouco, esses dias, a gente estava conversando como a gente identificou referências de Lovecraft e o próprio jogo na Coraline, né, a mãe da Coraline no outro universo que substituiu os olhos dos personagens, né, da família, do amigo, dos amigos da vizinhança por botões, e ela é uma criatura Lovecraftiana, que controla a realidade, controla o mundo dos sonhos ali. A versão dela, uma aranha, mas a campanha de financiamento, a princípio, a gente vai trazer tudo que foi lançado lá fora. Eu tenho uma coisa interessante para contar. A campanha lá fora acabou de acabar. Ela acabou agora, ela vai ser entregue em junho, começa agora em junho, a entregar para as pessoas. A gente está fazendo a campanha de financiamento quase que ao mesmo tempo e vai entregar antes. A campanha original. Eu acho que vai ser difícil, porque eles vão começar no mês que a gente está entregando, que a gente está começando, né? Mas eles estão lá, tem material, inclusive, que a gente está conversando aqui em off, materiais que vão ser entregues, elaborados para serem entregues depois, então a gente vai continuar dando suporte a Elder Mythos depois da campanha, mas a gente vai lançar o que foi lançado lá fora, né, que é aquela caixa bonitona, os baralhos, os dados, o escudo do mestre, os mapas e o livro em si. Sem ele a gente não joga. E tudo isso vai estar nessa caixa linda, maravilhosa, que eu vou ter que investir. Vai estar nessa caixa linda, mas a gente está vendo outras coisas.
A gente tá vendo outras coisas pra colocar nessa campanha. A gente quer botar outras coisas além do que eles lançaram lá. O que vão Mas ser a gente essas tá cartas? nesse momento de levantar. Pensei que você ia perguntar as outras coisas. Outras coisas não posso falar ainda. Não, as cartas. Porque é um adendo muito legal e que tá virando um hábito de a gente ter vários jogos de RPG com cartas também. O que serão essas cartas? Qual é a funcionalidade dessas cartas no jogo? Boa. Explica aí, Diogo. Então, como eu disse, ele tem esse elemento de jogo de tabuleiro, você tem ações, e cada entidade tem seus poderes. Eles são só consultas para isso. Então, por exemplo, você tem a carta das entidades, que ali você tem o resumo dos atributos, né? Eu tenho um negócio que eu esqueci de falar. Além desse objetivo master, né, que é dominar o mapa, as criaturas têm uns desígnios, que são os desígnios e os desígnios maiores, que são objetivos pessoais. Então, por exemplo, tem uma entidade que odeia a outra. Por exemplo, Cthulhu odeia o Rastur, que é o rei de amarelo, que, né, o pessoal conhece aí. Eles se odeiam. Então, se você tiver uma ação lá que sacaneia o Rastur, você ganha um ponto de desígnio, que ganha um ponto mais de poder para usar. No desejo pessoal dele, né? Isso, nesse desígnio pessoal. Então, essas cartas vêm com a referência, quais são os atributos, né, quais são os desígnios, quais são os poderes, a mecânica do poder, os recursos que você tem, os recursos de cada criatura, os recursos do mestre. Isso para facilitar. Vem dados, um kit de 9 dados, com temática de Cthulhu, né? Os mapas das aventuras em A3, eles vêm dobradinho ali para você usar como um tabuleiro. O livro, óbvio, e a caixa, que é um show à parte, né? E a gente também tem a questão dos mapas, né? Exato. Então a gente vai também ter os mapas dos cenários, né? Eu acho que são 8 cenários, 10 cenários, 8 cenários. A gente vai tentar reproduzir a forma que foi lançado lá fora. Que originalmente não foram lançadas todas as campanhas. Qual o nome, meu Deus? Os cenários. Nem todos os cenários de vez. Então a gente vai botar esses cenários também como meta extra. Então, provavelmente, se eu não me engano, de cara são 5 cenários. Isso. E aí vão entrar mais 5 como meta extra e os mapas impressos também como meta extra. Legal. Né? Mas esses arquivos vão estar todos disponíveis. Se você tiver a fim de imprimir em casa, quiser imprimir em tecido, aí, né, fica ao critério do cliente. Fica ao critério do cliente. Mas batendo as metas, a gente vai oferecer. Assim como a gente fez quando a gente trabalhava com a Rogue Moon, a gente tentou fazer com o Morkborg, né? Assim como a gente está tentando fazer com o Delirium. Dá pra gente fazer tentar trazer o máximo possível do original. Dá pra fazer uma criação da comunidade também, né? Então, quero criar meu Deus Ancião, quero criar o meu cenário e a gente juntar isso. Então, eu, Marco, vou escolher uma determinada época, por exemplo, sei lá, Primeira Guerra na Alemanha, sei lá, X. Eu quero a Primeira Guerra no Brasil. Ou então eu quero um período, talvez, primal, lá atrás, porque a gente tem antes de Cristo, né, inclusive. Mas eu quero pegar um período primal. Então a gente consegue brincar e criar dentro dessa história esses elementos, né? Exato. Imagina ter uma galera fazendo uns 10, 15, 20 cenários aí só da comunidade. Imagina, cara, uma Cthulhu em Canudos, porra. Que foda. Tá vendo só? Nossa, eu brasileiros. queria muito ver um deus sendo criado, um deus chamado Nocturne. Imagina! Já te falo que o domínio dele vai ser meio que na psique ali, hein? Aí, ó. Já falo que ele vai dominar através do pensamento, através do conhecimento. Talvez desse deus, a sua energia, seu sistema seja emanado através de livros. O Nocturpicon. Muito bom. Tem o Necromicon lá, o negócio lá, então o Nocturpicon. Tá vendo? E são vários livros. E vai ter o cara que vai bater assim nesse livro, assim, ó, no meio da Paulista, não, no meio do centro. Assim, que a gente vai trazer. Sei lá, brincadeiras à parte. A gente pode inventar, a gente pode trazer. Vamos criar, dá pra criar um cenário, né? Inclusive, talvez um cenário até fantasioso, né? E trazer também o ancião, quem sabe?
Com o auxílio de vocês, tudo é possível. Exato. Tem um dos cenários que é em Troia. Pô, fala que dos eventos da Guerra de Troia é causado pela interferência das entidades, né? Eu vi essa, eu achei sensacional essa ideia, essa movimentação. E conta pra mim, a campanha, Vitor, ela tá vindo agora, começa dia 10. Começa dia 10. E ela 10 de junho. Vai até quando? A gente tá decidindo, né, se vai fazer de 30... Provavelmente vão ser 45 dias. 45 não, acho que é 35, doidão. 35 dias? 35. Eu vou tentar fazer 40. Vou tentar convencer ele de fazer 40. A gente vai tentar fazer... Vamos fazer de 90, né? Vamos tentar fazer mais longa pra não ter que fazer uma pós-campanha, saca? Uhum. A gente quer tentar concentrar tudo de uma vez só. Que é isso, né? A editora, por enquanto, apesar dos colaboradores que a gente tem, somos só eu e o Vitor, né? Então, às vezes, estender demais algumas coisas acaba atrapalhando o nosso planejamento. Então, a gente quer tentar enxugar o máximo possível, só começar mesmo um projeto quando o outro já tiver quase bem finalizado. Adiantado, né? Por exemplo, já recebemos da plataforma, já tá tudo feito, beleza, agora a gente começa outro para não embolar, porque a gente acabou, mas assim, tá tranquilo, nada demais, mas a gente tá indo, né? Sim. Tá dando o mergulho do escafandro, tá indo cada vez mais profundo. Sim, na verdade são passos que vocês têm que dar com consciência, né? Eu acho que isso que é legal que vocês estão fazendo, né? Vocês não estão se jogando no mercado, lançando uma coisa em cima da outra sem saber se vocês dão conta. Né? Exato. Mas vocês estão dando passos conscientes e é o que garante a qualidade do trabalho de vocês, né? E a pergunta que eu quero fazer pra vocês é: quem vai financiar nos primeiros dias, ou talvez até no primeiro dia, as primeiras 24 horas, a gente sabe que é importante, né, pro financiamento, as pessoas vão ter algum tipo de vantagem, vão ter alguma coisa exclusiva? Vocês pensaram nisso? Então, a gente vão ter a possibilidade... Pode falar, Vitor. Eu tô com delay. Pode falar. Uma coisa que a gente sempre oferece é um valor, assim, imperdível. Nos primeiros momentos, é aquele valor, assim, cara, você tem que pegar. Porque são valores muito acessíveis para a qualidade que está sendo entregue de material e de conteúdo. Então, a princípio, é isso. Mas, como eu falei, a gente ainda está levantando alguns valores para ver se a gente consegue dar alguns benefícios aí. Porque, cara, eu sou maluco, eu quero dar benefício para a galera que está apoiando aí, sabe? Eu que sou mais... pão duro, eu sou mais pão duro da dupla. Exato. Assim é bom, tem que equilibrar. Um vai e outro segura. Não, eu falo, falando sobre os primeiros momentos da campanha, a gente não pode deixar de falar aqui, que vai rolar o sorteio dessa torre aqui. Tá rolando o sorteio que é justamente no primeiro dia. No primeiro dia a gente vai lá no canal do nosso querido Henrique, o Papo Dado, vamos fazer uma live lá. Que nós vamos fazer o sorteio e é muito simples. Acessa lá eldermitos.com.br que você vai ver a imagem da campanha para você poder clicar, que vai lá no Instagram, segue a Escafandro, segue a nossa campanha de Elder Mitos, e se você comentar ainda na postagem eu quero e marcar alguém, a sua chance aumenta. Sua chance aumenta porque vai ser um amiguinho seu, que vai estar ali, um parente, marca a namorada, marca a avó, marca o seu avô, para que eles sigam o Paulo que já foi pro outro lado. E aumente a chance de você levar para casa essa torre de dados, que é bem maneiro. Eu tô aqui me divertindo jogando aqui, tem até que mutar aqui para não ficar fazendo barulho. Não, e é legal. Aliás, uma coisa que eu dou de dica para vocês, entra também no grupo de WhatsApp, porque você vai saber em primeira mão quando abrir a campanha, além de receber a notificação da Maple Starter. Você vai trocar ideia com as pessoas, tirando dúvidas, vendo o que tá rolando. Eu não sei o que eu faço aqui, o que eu faço ali. A galera tá ali pra ajudar. Tem gente que sabe, tem gente que não sabe. Quem não sabe dá dica, quem sabe fica quieto. Não é assim, geralmente. Eu sou uma pessoa que não sabe de nada e a primeira a dar todas as dicas, né? Aí depois que vai chegar alguém que sabe, vai falar, calma aí, que tá um pouco errado isso daí. Não, esse maluco tá falando merda, tipo isso, assim. Geralmente sou eu, o cara que não sabe nada e vai falando. Mas é isso. Então, galera, esse jogo é extremamente disruptivo. A gente muda a forma de pensar como investigador, como cultista,
né? E a gente começa a se transformar no próprio monstro, no próprio vilão, no próprio horror cósmico que vai destruir o mundo, né? Eu acho Lovecraft como nunca foi visto aqui no Brasil. Exatamente. A gente tá, na verdade, a gente tá sempre acostumado a olhar com medo. Dessa vez nós somos o medo. Exato. Né? E existe esse domínio, né? Eu gostei muito dessa brincadeira do War, mas eu falo que eu fico verdadeiramente interessado nas possibilidades narrativas que tem, porque o Azathoth não vai falar com o Cthulhu, mas o cultista de um lado, com o cultista do outro, com o acólito de um lado, com o outro fulano, que tá todo mundo engajado nessa situação, eles vão ter que negociar, eles vão ter que fazer alguma coisa acontecer. Exato. Eu já criei 300 cenas na minha cabeça do que é possível acontecer. Imaginando desde por exemplo, do que eu coloquei no outro vídeo, do cultista enfrentando um monstro dentro de uma biblioteca. Né? Então o monstro querendo corroer os livros ali e o cultista falando, não, porque é o meu Deus ancião, é o meu Deus ancião que vai dominar essa porra dessa biblioteca. Exato, não. Então essa briga por poderes, que é uma briga por poder oculta, que talvez exista, entre aspas, na nossa sociedade. Né? Nós sabemos que existem diversas guerras ocultas acontecendo nesse exato momento. A gente tá gravando esse vídeo. Por que não uma guerra cósmica, de horror cósmico? E aí assim a gente pode colocar São Paulo 2025. Tá vendo? Brasil, né? Rio de Janeiro 2025. Na verdade, tá acontecendo uma disputa de território aí. A gente não sabe, né? Talvez Brasília deixa tudo corrompido lá. Não sei. É uma disputa. A cabeça do Cthulhu tá enterrada lá. Cabeça vamos chamar o mestre Moneda, né? Tá corrompendo todo mundo e pegando dinheiro de todo mundo. Sei lá. Mas são ideias aí, né? E isso me deixa muito feliz e muito encantado com esse jogo. E obviamente, sem falar que eu já comentei aqui na facilidade de jogo, né? De abrir o jogo e começar a jogar, né? Então, acho que é isso. Senhores, vocês querem trazer mais alguma informação que faltou ser comentada, faltou ser trazida para cá? Falamos dos materiais que vêm na campanha, falamos de quando começa, falamos do sorteio e falamos para você que ainda não apoiou o Vermilion, tá rolando Lynchblade agora, no momento que a gente tá gravando. Eu caí? Não. Pra mim deu uma travada. Não caiu, não. Porque tá rolando o Lynchblade agora em vermilion.com.br, um jogo que mistura faroeste sombrio com alta fantasia, a mistura de Red Dead Redemption com Skyrim e tudo que há de melhor nesse universo em um único lugar. Tá rolando ainda, é só a última chance de verdade de levar com um preço, e os materiais, inclusive, dessa campanha não vão poder ser adquiridos fora dela. Então aproveitem os últimos momentos, vermilion.com.br, e já se inscreva na pré-campanha de Elder Mythos. Faltam 10 dias para a campanha começar praticamente. Então é lá, eldermythos.com.br, e siga a Escafandro Editora em todas as redes sociais. E é isso. Últimas palavras, Diogo, você também? Sua recomendação, do jeito que você convenceu o Vitor? Gente, olha, pra mim é muito fácil falar de Cthulhu. Eu sou um grande fã da obra de Lovecraft. Eu sou um grande fã desses mitos, porque foi uma parada que mudou muito minha forma de ver a monstruosidade em si. E ter essa oportunidade. É por isso que você veste, né, todo domingo aquele manto preto e vai naquela caverna ali. Todo dia. Todo dia some um vizinho aqui no meu prédio, ninguém sabe por quê, nunca descobrirão. Né? Então, assim, essa oportunidade de você poder eu jogo, tá aqui, ó, do meu lado, Rastro de Cthulhu, aqui, um dos meus RPGs favoritos. Realmente não é papo de vendedor. Agora você vai deixar os rastros. Exato. Agora você é o rastro de você. É o rastro do João, do Paulo, é o rastro, sabe, do Roberto. Da Tereza, da Joaquina, só nome de idoso, né? Do Enzo. Rastro do Enzo. Exato, da Alice, que é um nome também mais contemporâneo. Mas então, essa oportunidade de você ter essa reviravolta num jogo fácil. Gente, o jogo é muito fácil de jogar. Eu preciso conhecer Cthulhu? Você precisa ser um profundo conhecedor desse universo para poder jogar? Não. Tanto que ele usa. Ele vai além, ele usa entidades, por exemplo, que foram estabelecidas no RPG do Call of Cthulhu, que foram feitas por outros autores. Ele pega o Mythos mesmo, né?
Cutuliano e ele usa até a versão expandida, então você não precisa saber. Saber vai te dar uma profundidade melhor, uma experiência melhor. Mas talvez seja a oportunidade de você que sempre quis ler Cthulhu e acha meio maçante, porque, pô, é uma obra de 1920, realmente é meio chato de ler, mas talvez seja aí a porta de entrada para você conhecer mais esse mundo do Lovecraft, e esse mundo, por que o pessoal fala tanto, por que é esse hype? É igual pistache, né? Pistache hoje em dia, tudo é pistache. Porra, pistache pra lá, é igual Lovecraft. Pô, lá, Cthulhu, você quer saber por quê? Joga Elder Mythos, você nunca mais vai querer outra vida. Eu vou falar pra vocês. Opa! Deu um corte aqui, rápido. É o dado do Vitor. Você tá jogando dado aí, não tá? Eu tô. Olha lá, o barulho aqui. Parei. Ué, caramba, o que aconteceu aqui? Parei. Então, assim, galera, se você quer conhecer Lovecraft, você quer conhecer uma forma totalmente diferente de jogar RPG, se você quer experimentar um jogo que você pode começar no dia, terminar no mesmo dia e não precisa ficar tão preocupado em preparação, se você quer algo que é leitura rápida, mas ao mesmo tempo profunda, não confunda rapidez com raso, tá? Rapidez e profunda, tá? Entra aí, porque escafandro é profundidade, né? Isso aí, pô. Então, entrem nessa campanha, aproveitem e conheçam, porque Elder Mythos pode ser um jogo totalmente diferente que você vai apresentar para você mesmo e para os seus amigos. Uma novidade que veio lá da Itália para cá, para vocês conhecerem. E a gente tá tendo lançamento no mundo todo junto. A gente vai estar uns mesinhos aí no nosso financiamento coletivo aí, mas vai ser muito legal e vai ser divertido. Obrigado, Vitor, obrigado, Diogo, pela participação de vocês, por trazerem Elder Mythos pra gente. E vai ser um sucesso essa campanha, eu tenho certeza, porque as pessoas que estão aí do outro lado, elas vão também comprar essa ideia e experimentar algo que elas não imaginam o quão legal que seja. Elder Mythos aqui na Escafandra Editora. E prazer dando Cthulhu pra vocês, mostrar isso pra vocês. Um beijo!